Oi, pessoal. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no encontro inicial que a gente teve, certo, naquele dia, eu falei o seguinte, ó, nós vamos ter os grupos de estudo, nós vamos ter o encontro inicial, nós vamos ter o encontro final, né, de modo síncrono, em que eu estou via link e vocês no polo e a gente interage, certo? Mas, além disso, eu falei para vocês que durante o nosso curso eu ia enviar pequenos vídeos, tá, de interação com vocês. O nosso curso ele é à distância, né? Mas é bom a gente manter esse contato mais próximo, tá? Para a gente debater, porque o curso de Introdução à Economia, o livro de Introdução à Economia, se vocês observarem, é muita coisa para pouco tempo, né? Na verdade, você já deve ter notado isso ao rever ou ler alguns aspectos do livro. Logo no sumário, vocês vão ter noção do quanto de assunto nós temos que tratar, certo? E às vezes, em alguns encontros, esses assuntos acabam se perdendo, a gente foge um pouco do contexto, fala de outros assuntos, e aí esses pequenos vídeos é exatamente para situar vocês, certo, sobre novos elementos que precisam ser debatidos, que vocês precisam sair compreendendo como é que funciona, tá? Então esse primeiro resumo vai tratar um pouco sobre a questão de oferta e demanda, certo? Por parte das empresas. E aí vocês já vão utilizar esse vídeo de revisão, tá? Para nossa avaliação. Então, tudo parte da teoria do consumidor, certo? Então, o consumidor, ele é racional. Quando a gente fala que o consumidor ele é racional, eu estou querendo dizer que o consumidor procura maximizar a sua satisfação, não é verdade? Todos nós queremos isso, e eu debati isso no encontro inicial. Cada um tenta procurar satisfazer as suas necessidades e maximizar essa satisfação, né, essa necessidade sendo satisfeita com base naquilo que é possível. Não é verdade? Vimos aquilo de uma maneira bem rápida no encontro inicial e exige a necessidade de aprofundar um pouco mais, tá? Então, a maximização significa que o consumidor realiza escolhas e toma decisões de tal forma que lhe resulte na possibilidade de usufruir da maior utilidade possível. Então, como se percebe, o comportamento racional do consumidor é essencialmente baseado no princípio da maximização da satisfação, tá? Com o mínimo de esforço ou sacrifício. E aí, nós dividimos, tá, o mercado em dois lados, tá? Ou em dois grupos, ou em duas forças. Aquelas que vendem a mercadoria, que são chamados de ofertantes, e aqueles que compram a mesma, que são chamados de demandantes. Então, nós temos aí a oferta e a demanda, tá? E aí que nós entramos na questão da lei da oferta, da lei da demanda e como é que funciona um e outro. Nós vimos no grupo de estudo se eu não estou enganado, a definição do que é oferta, do que é demanda, e eu retomo aqui. Demanda é a quantidade de bens e serviços que os produtores, vendedores, desejam vender a um determinado preço, considerando constante todas as outras variáveis, tá? Lembra que eu falei que a oferta é influenciada pela variável X, Y, Z, tal? Tá lá no nosso grupo de estudo, tá gravado, vocês podem acessar lá, certo? Aqui, para poder compreender como é que funciona a oferta, a gente vai considerar apenas o preço da mercadoria que nós queremos adquirir. Todas as demais variáveis permanecem constantes, tá? Então, o preço da mercadoria, aqui, eu vou considerar como sendo o preço de X, tá? Então, oferta, tá, da mercadoria X em função do preço da mercadoria X. Mas essa oferta, ela depende do preço de Y, que é um outro bem que pode ser substituto, complementar. Aí não vamos entrar nessa, nessa característica, tá? Tecnologia e preço dos fatores de produção, tá? Então a gente só vai mexer aqui para vocês compreenderem essa relação com o preço da mercadoria. Então está aqui a funçãozinha de oferta, tá? Sendo influenciada pelo preço da mercadoria, pelo preço de outros, tecnologia e preço dos fatores de produção.
A relação entre o preço e a quantidade ofertada é usualmente representada por uma curva positivamente inclinada. Tá? Isso a gente viu também no grupo de estudo. Está lá gravado. Tá igual o Big Brother, né? Tá lá gravado. Vocês podem procurar, tá lá gravado. Mas está também no livro texto, certo? Então, a curva de oferta ela é positivamente inclinada, tá? Mostrando que existe uma relação positiva entre o preço da mercadoria e a quantidade que vai ser ofertada dessa mercadoria. Então, a lei geral de oferta diz que a função de oferta mostra uma correlação direta entre a quantidade de bens ofertados e o nível de preços, ceteris paribus ou coeteris paribus. Quando eu falo ceteris paribus ou coeteris paribus, eu estou dizendo que todas as demais variáveis estão constantes, tá? E estou modificando apenas a variável preço, certo? Quando uma variável se modifica e todas as demais permanecem constantes, eu utilizo essa expressão para mostrar que ceteris paribus, todas as demais permanecem constantes. Está aqui a nossa curvinha de oferta positivamente inclinada, mostrando exatamente isso. Quando o preço passa de P1 para P2, a quantidade ofertada vai de Q1 para Q2. Ou seja, existe um aumento na quantidade ofertada quando o preço aumenta. Então, a curva tem inclinação positiva, demonstrando que, para os preços mais elevados, as firmas produzirão mais. Relação positiva, quando uma aumenta, a outra aumenta, relação direta, certo? Professor, por que, que a empresa e o produtor têm esse comportamento? Lembre-se daquela variável chamada lucro, tá? O produtor, o vendedor, ele quer cada vez mais maximizar o seu lucro. Se o preço da mercadoria dele aumenta, ele sabe que se ele produzir mais para vender aquele preço maior, ele vai ter uma receita maior, tá? Então, eu sou produtor de celular e esse celular está custando 5 mil reais, tá? Antes era 3, aí passou para 5 mil reais. Aí eu produzia 10 unidades e vendia a 3 mil reais. Então eu obtinha 30 mil reais. Se agora o preço desse celular está a 5 mil, eu vou produzir 30 unidades para ganhar 30 vezes 5, ou eu vou aumentar a minha quantidade para vender a mais com preço maior. Né? Então já pode imaginar, se o preço está a 5 mil, então eu vou produzir mais, porque se eu produzir mais, existe a possibilidade de aumentar o lucro da empresa, porque eu vou vender a um preço maior. Compreenderam a visão do empresário? Ele se comporta dessa forma. Já no caso da demanda, é a quantidade de bens e serviços que os consumidores desejam adquirir a um determinado preço, considerando constantes todas as demais variáveis. É o mesmo raciocínio da curva de oferta, da lei da oferta, tá? Nós temos aqui a função da demanda, tá? Demanda pelo bem X, sendo função do preço do bem X, do preço de outros bens, aqui PY, do gosto e da renda. Então, ceteris paribus, todas as demais constantes e somente o preço se modificando, a gente consegue compreender como é que é o comportamento da curva de demanda, tá? Uma observação, desejo. Eu desejo adquirir celular, mas será que esse meu desejo vai ser concretizado? Não sei, porque vai depender do preço, se o preço cai, vai depender do meu gosto, vai depender da minha renda. Então, muitas variáveis podem influenciar aí nesse meu desejo de adquirir o produto. Da mesma forma, o produtor. Ele tem um desejo de vender, mas nem sempre ele vai concretizar o desejo dele por causa das outras variáveis, tá? Mas observando apenas para uma única variável, que é o preço, certo? Nós vamos ter uma relação entre preço do bem e a quantidade demandada do bem é usualmente representada por uma curva negativamente inclinada, indicando que a preços mais elevados, os compradores da mercadoria reduzem a quantidade demandada. Tá? Então está aqui a lei geral da demanda. A quantidade demandada de determinada mercadoria varia na razão inversa da variação de seus respectivos preços. É aquilo que nós já debatemos antes. Se o preço aumenta do celular, eu vou me desestimular a comprar. Eu vou esperar o preço cair para poder comprar.
Não é assim que a gente se comporta quando a gente vai no supermercado? Ah, esse produto está mais caro, então não vou comprar ele não. Então muita gente deixa de comprar ele porque está mais caro. É assim que funciona. Quando o preço cai, a gente compra mais. Quando o preço aumenta, a gente compra menos. Tá? Relação inversa. Por isso que a curva de demanda tem esse comportamento negativamente inclinada ou decrescente, tá? Vocês podem aí denominar como vocês compreenderem melhor esse formato. Então, ela é decrescente, negativamente inclinada, porque quando o preço passa de P0 para P1, a quantidade demandada passa de Q0 para Q1, certo? Ou seja, preço diminuiu, quantidade demandada aumenta. Se fosse o inverso, de P1 para P0, então P1 é menor do que P0, está lá embaixo, né, próximo de zero, aqui do eixo, e aí aumentou para P0. Então, esse aumento no preço reduz a quantidade demandada, tá? Esse comportamento vocês precisam compreender. Não troquem a posição das curvas. A curva de oferta é positivamente inclinada e a curva de demanda é negativamente inclinada, tá? Não troquem, por favor. Aí, por fim, como é que funciona o mercado? O mercado é o local de interação tanto entre os consumidores quanto entre os produtores. Então, refere-se exatamente àquela condição em que a quantidade a ser demandada é exatamente igual à quantidade a ser ofertada. Então, quando eu digo que a quantidade a ser demandada é exatamente igual à quantidade a ser ofertada, eu estou dizendo que existe uma coincidência de desejos. Aquela quantidade que eu quero comprar é exatamente aquela quantidade que o produtor deseja vender. Então, nesse ponto de igualdade, significa que a curva de oferta, ou a função de oferta, é igual à demanda de oferta. Então, nós temos geometricamente aqui que o equilíbrio ocorre na interseção das duas curvas. Então, quando ocorre a interseção das duas curvas, já que uma é positivamente e a outra é negativamente inclinada, o preço e a quantidade de equilíbrio aparecem. Tá? A gente consegue identificar o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio nesse ponto de encontro entre a oferta e a curva de demanda. Então, nesse ponto de interseção de igualdade das duas funções, temos um preço de equilíbrio do mercado e uma quantidade de equilíbrio de mercado. Tá? Professor, a gente vai trabalhar isso? Na disciplina de matemática para administradores ou matemática para economistas, vocês vão ver, tá, matematicamente como é que é esse comportamento. Tá? Então, se alguém disser, vai ser difícil, aí não sofram agora não, deixa para sofrer depois, certo? Quando estiver vendo a disciplina de matemática, com o professor no polo, interagindo com vocês, etc. Tá? Mas aqui eu quero que vocês saiam compreendendo a teoria. Ponto de interseção das curvas, oferta positivamente inclinada, demanda negativamente inclinada. Nesse ponto de interseção, temos um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Tá? Então o mercado vê, opa, que interessante, olha uma coincidência de desejos aqui, o mercado em equilíbrio, né? Tem pessoas querendo comprar 10 celulares e tem uma empresa vendendo 10 celulares. Então, nessa coincidência, o mercado funciona, tá? O mercado em equilíbrio. No mais, daqui algumas referências, esse arquivo vocês vão receber via tutores, tá ok? No mais, bons estudos e até breve.